Imagine você enfrentar um inimigo que ele não pode ser quebrado, não pode ser parado e que a qualquer momento ele pode se transformar em areia. Pois é, gente, eu tô falando do vilão Homem-Areia. É um dos vilões que tem uma das histórias, pode-se dizer, mais trágicas do universo do Homem-Aranha. Só que a história ela é bem mais profunda do que parece. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir e deixar algum comentário sobre o vídeo, alguma sugestão, porque é muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos lá para a história, para a gente conhecer um pouquinho desse vilão. Afinal, quem é o Homem-Areia? Na verdade, o Homem-Areia é Flint Marko, tá? Ele adquire um superpoder depois que ele sofre um acidente científico. Ele aparece nos quadrinhos do Spider-Man em 1963. Essa é a primeira vez que a gente lê sobre esse vilão, tá? Mas como que aconteceu esse acidente? Durante uma fuga, uma perseguição que ele estava com a polícia, ele precisava se esconder em algum local e ele acaba entrando numa área que serve de testes científicos, né? E aí ele acaba sendo atingido, né, por uma reação que mistura o corpo dele com uma areia molecular. E aí, a partir daí, começa esse superpoder dele, né? E aí ele se transforma no poderoso Homem-Areia. Mas e aí, quais são os poderes do Homem-Areia, né? O nome já diz um pouco isso, mas ele basicamente se transforma em areia, tá? Ele consegue transformar o corpo dele inteiro em areia. Ele cria alguns 2 punhos assim bem grandes de areia. Ele consegue também se espalhar pelo chão, e aí quando ele faz isso, ele consegue escapar muito fácil. É difícil pegar esse vilão porque é um poder forte. Ele também consegue destruir o próprio corpo dele e ele também pode se reconstruir, tá? Então ele se torna um vilão muito difícil de derrotar. Uma das coisas mais interessantes nesse vilão é que ele nem sempre é um vilão. Na verdade, ele tenta mudar de vida várias vezes por conta da filha dele. Ele tem uma filha e ele ama muito essa filha. E tem algumas vezes que ele tenta mudar de vida. E essa atitude dele torna ele, na verdade, um humano, né? Ele torna ele mais humano e complexo do que os outros vilões. A história dele é muito interessante, né? Por conta disso. Um fato muito legal sobre o Homem-Areia é que ele já quase foi um Vingador. Pois é, gente, pouca gente sabe sobre isso. Mas em um dos quadrinhos ele tenta provar que ele pode ser um herói. Mas ele até chegou a ajudar os Avengers e lutou lado a lado deles, né, dos heróis. Mas infelizmente o passado criminoso dele sempre vem à tona e aí isso atrapalha muito ele, onde ele volta para esse caminho aí de ser vilão. Nos filmes, a gente vê o Homem-Areia no filme do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha 3, ele aparece e a gente ali vê um pouco do vilão com um lado mais emocional. Na verdade, o Flint, ele quer apenas ajudar a filha dele que tá doente. E esse lado dele até deixou alguns fãs ali com pena do vilão, né? Então ele tem esse lado mais humano por conta da filha dele. Gente, uma curiosidade final sobre o Homem-Areia é que em algumas histórias ele é tão poderoso que ele construiu cidades inteiras de areia e ele controla elas, né? Então, assim, isso significa que, dependendo da quantidade de areia ao redor dele, ele se torna praticamente gigantesco. Uma coisa legal sobre o Homem-Areia é que ele mostra pra gente que nem todo vilão é simplesmente mal. A gente vê um vilão que tenta várias vezes ser uma pessoa boa, né? Mas coisas maiores levam ele para esse lado. E aí é onde ele adquire esse poder, o que potencializa tudo isso dentro dele, né? Mas que ele tem um ponto fraco, que é a filha dele. E aí é onde às vezes ele consegue trazer ele pro
pro bem, mas é aquela luta que ele tem consigo mesmo. Mas aí, me diz, o que que tu acha? Tu acha que ele é mais vilão? Ele é anti-herói? Deixa aqui nos comentários e também pode colocar alguma curiosidade também, alguma coisa que eu não falei. Se você assistiu até aqui, muito obrigada por ter assistido até o final. A gente fica muito feliz com a tua companhia. E não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixa um comentário aqui e dá um like no meu vídeo. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Um beijo. Fui.